Ops, deu bug ali, gente, perdão. Então, voltando. Então, a Constituição, ela vai disciplinar várias hipóteses de crimes que devem ser julgados por determinados juízos, né? Então, por exemplo, crimes que afetam bens da União. Justiça Federal, diz a Constituição, né? Crimes militares, via de regra, Justiça Militar. Então tem várias hipóteses ali, a próxima matéria nossa, inclusive, é sobre competência. Então, várias disposições a respeito quem é o órgão competente a julgar determinado crime, tá? Ele, via de regra, vai fazer isso em razão ou da qualidade do sujeito ou da qualidade do bem jurídico ofendido, né? É mais ou menos por esses critérios que a Constituição vai disciplinar a distribuição de competências pelo Poder Judiciário. Enfim, então significa que o juiz natural é o juiz que tem competência para julgar aquele caso, tá? O exemplo da Justiça Federal. Então, atinge bens da União, né? Então, se atingiu lá um bem da União, vai ser a Justiça Federal. Logo, o juiz natural para julgar o meu caso vai ser a Justiça Federal, ok? Além disso, como consequência dessa compreensão de distribuição de competência, não pode a criação de tribunais de exceção, né? Vocês devem ter visto isso também em constitucional. Significa dizer que eu não posso ficar ali e criar tribunais para julgar determinado caso. Veja, toda competência ela já vem disciplinada pela Constituição. Então, nós já temos órgãos divididos. Eu não posso ficar criando órgãos sob pena de criar tribunais de exceção, né? Ah, eu vou criar lá um órgão para julgar a minha filha. Evidentemente, é um exemplo bem esdrúxulo, mas a gente também não tá tão distante assim da nossa realidade, né? Enfim, então é impossível a criação de tribunais de exceção. E considerando isso, eu os indago. E a criação de varas especializadas atinge ali o princípio do juiz natural? Veja, a criação de varas especializadas, exemplo, nós temos na Justiça Federal a vara de crimes ambientais, né? Então ali temos uma vara específica que vai lidar com crimes ambientais. Nós temos também a questão do Juizado Especial de Violência Doméstica. Então nós temos algumas varas especializadas, algumas secretarias especializadas que vão lidar exclusivamente a respeito de determinado crime ou determinada violação a bem jurídico. Enfim, isso atinge o princípio do juiz natural? Eu já digo que não. Primeiro, isso é simplesmente uma questão de organização do tribunal, né? É uma questão de organização do tribunal. E eu digo organização do tribunal porque eu não estou aqui, por exemplo, considerando um crime ambiental. Veja, primeiro, para fins de distribuição de competência, eu preciso saber, olha, esse crime ambiental é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? Vi lá que é da Justiça Federal. Então, dentro da Justiça Federal, né, aquele determinado crime, vamos supor que atingiu um bem da União, atingiu algum bem da União, ou era alguma reserva de proteção da União, e nesse sentido vai para a Justiça Federal. Ok, dentro da Justiça Federal, a forma de organização daquele tribunal foi que determinada matéria específica, por exigir maior conhecimento especializado, exige uma vara especializada. Mas eu não estou retirando a competência da Justiça Federal e trazendo para a Justiça Estadual, por exemplo. Eu estou modificando a competência, eu estou distribuindo dentro daquele órgão competente a maneira de julgar e de processar, evidentemente, né? E além disso, essas varas especializadas têm que ser criadas por lei, ainda que lei estadual, tá?
Beleza? Lei aqui, evidentemente, que a gente considera a lei dentro de organização daquele órgão, né? Então, por exemplo, pode ser por meio de resolução, enfim, na maneira de distribuição daquele tribunal, né? Na maneira de organização daquele tribunal, tá? Outro princípio também extremamente importante e tão em voga, né, pessoal? Princípio da imparcialidade do julgador. Sim, pessoal, nós estamos falando do Brasil ainda, ok? Não mudei de país. Ainda estamos conversando sobre o Brasil. E o que vem a ser esse princípio da imparcialidade? Professora, eu já ouvi falar tanto nisso, mas não sei ainda. Eu acho que eu só desaprendi. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. A nossa Constituição, ela deixa claro que é necessário um órgão imparcial. E eu vou além. Ainda que a nossa Constituição não trouxesse essa noção de imparcialidade do julgador, porque nós precisamos de um órgão independente e imparcial, ainda que não trouxesse isso, faz parte da forma de organização da sociedade ao trazer um órgão jurisdicional separado do órgão de acusação, faz parte disso a imparcialidade. O sentido de termos um órgão separado e independente, ou seja, o poder judiciário separado e independente de quem acusa, é para prevalecer a imparcialidade. O sentido da imparcialidade é que você tenha direito a um julgamento por alguém imparcial, por alguém que já não tenha concepções, alguém que já não tenha convicções a respeito do seu caso, a respeito de você. É uma garantia que você tem de que você possa se defender de maneira justa. Porque se eu já tenho um órgão, se eu tenho um julgador imparcial, se eu tenho um julgador parcial, os meus limites de defesa ficam zero. Ou seja, eu tenho uma barreira de me defender absurda. Se o cara já chega ali com uma preconcepção a respeito daquilo, ora, tudo que eu for falar vai apenas tentar justificar a concepção que ele já tem. Por isso que eu digo uma diferença muito grande entre convicção e convencimento. O juiz, ele não pode já ter convicções. Mas o juiz é um ser humano. É lógico que é. Só que na atividade de julgar, ele não pode ter convicções. É muito difícil ser juiz, Deus o livre. Por isso que eu não fui. Então, gente, o juiz, evidentemente, ele tem que estar despido de convicções ao julgar aquele caso penal. Inclusive durante, né, o processamento daquele caso penal. Por outro lado, o juiz, ele deve ser convencido. Tem uma diferença muito grande entre convicção e convencimento. Convencimento, você deixa que as teses venham a você e que você considere mais para um lado ou mais para outro, mas de acordo com os fundamentos que lhes são trazidos. Vamos considerar que a gente precisa, sim, de um Ministério Público atuante e precisamos, sim, de uma defesa atuante. Porque quanto mais atuantes forem as partes, mais imparcial será o julgador. Porque ele vai estar ali bombardeado de teses e antíteses, né? O nosso processo é um procedimento em contraditório, do qual a gente exige sempre o diálogo entre teses, antíteses, teses, antíteses, teses e antíteses. Cabe ao julgador ser o quê? Convencido. Agora, se ele já tem uma convicção a respeito de determinado assunto, de nada adianta as teses e as antíteses, porque ele já tem uma convicção a respeito disso, né? Então, muito cuidado quando a gente vê decisões judiciais dizendo, tenho convicção. Puxa, se você tem convicção, esqueça. Defesa, acusação, esqueça. Ele tá ali, ele já é a defesa, ele já é a acusação, ele tá ali e vai julgar sozinho o seu caso, né? Então, esses cuidados vocês têm que observar muito na prática, tá? Sim, gente, não é fácil ser julgador. Não é fácil. É lógico que ele já vai ter ali, por exemplo, ele já
Ele é um ser humano que vê TV, que lê jornal, que participa da vida em sociedade. E lógico que ele já vai ter alguns dogmas. É lógico que ele já vai ter alguns preconceitos, inclusive. É lógico que ele já vai ter alguns sentimentos. E ninguém exige que o juiz seja uma máquina. Faz parte do ser humano isso. O que não pode é que ele coloque isso ao processo. Embora chegue a um caso penal ali, que ele tenha total, sei lá, odeie determinado crime, né? Acho que todo mundo odeia os crimes, né? Mas sei lá, talvez ele tenha uma aversão muito grande a determinado crime por algum assunto pessoal, seja porque ele viveu, porque viu alguém vivendo, não sei. Vai ser mais difícil para ele julgar? Com certeza vai ser mais difícil. Com certeza. Com certeza ele tem que o tempo inteiro ficar se utilizando de freios. Não é fácil, evidentemente que não. Mas ele nunca vai poder transpor isso ao caso penal. Significa que ele vai sim ter que ouvir a defesa, vai ter que ouvir a acusação e ouvir o papel dos dois. Faz parte. Volto a dizer, ele tem que ser convencido. Tá? Então, muito cuidado com a imparcialidade. É uma garantia de justiça para as partes, tanto para a defesa quanto para o Ministério Público. É o exercício de justiça, essa tão rara que a gente vê e que tanto a gente almeja, né? E aqui a gente vai dividir a imparcialidade em subjetiva e objetiva. Bom, a imparcialidade subjetiva tem a ver da relação com o julgador com as partes, né? Então, ó, imparcialidade subjetiva alude à sua relação com qualquer uma das partes, tanto o Ministério Público quanto defesa, tá? E aqui chega a ser comédia, né? É o caso de um julgador que fica trocando figurinha com a defesa ou com a acusação. Lembro-me que já me foi eu já fui muito indagada. Professora, mas pode ali a defesa não vai despachar com o juiz? Não tá lá no Estatuto da Ordem, no Estatuto da OAB, que cabe ali a defesa, é um direito da defesa ir despachar, inclusive sem audiência marcada com o julgador? Claro que sim. O que diz o Estatuto da Ordem não tem nada a ver com o juiz direcionar as partes. O fato de o advogado ou o membro do Ministério Público ir conversar com o juiz, a gente fala aqueles embargos auriculares, ir lá conversar com o juiz, falar sobre uma liminar, falar sobre uma medida coercitiva, no caso do Ministério Público, ir lá conversar com o juiz, isso não significa que o juiz deve direcionar. Então, se vai qualquer uma das partes despachar com o juiz, conversar com o juiz sobre determinada medida que seja importante, então você peticionou nos autos, mas ainda assim você precisa esclarecer algum assunto e é um direito que as partes têm, cabe ao juiz tomar a extrema cautela de não direcionar. Ou seja, qual é a violação aqui a esse princípio? Quando alguém vai despachar com ele, vamos supor a defesa vai lá e fala assim: puxa, doutor, eu preciso dessa liminar aqui, por isso, por aquilo outro. Se o juiz vai lá e me direciona, fala assim, ó, então, para eu considerar essa tua liminar, você tem que fazer isso. Aqui, acabou. Aqui já não dá. Aqui já há uma quebra da imparcialidade subjetiva. Porque aqui ele já está o quê? Atuando como se parte fosse. Aqui nós temos uma violação à imparcialidade subjetiva. Da mesma forma, se isso acontecer com o Ministério Público. Então, se o juiz vai lá e direciona o papel do Ministério Público, fala, vai lá e colha tal prova, porque daí fica mais fácil para eu julgar. Qualquer semelhança é mera coincidência. Se ele faz isso, evidentemente nós temos uma quebra da imparcialidade subjetiva. E vejam, isso para qualquer um dos lados. Isso não significa que não pode nem a defesa e nem a acusação
e despachar com ele. Ora, nós precisamos de um Ministério Público atuante e de uma defesa atuante, porque quanto mais atuantes eles forem, mais imparcial será o julgador. Então, é sim papel das partes conversar, é sim papel das partes dialogar. Tem uma discussão muito grande de que se essas audiências deveriam ser públicas e gravadas, né? Isso aí para conversa para outra hora. Mas talvez seja interessante isso, para que a gente não tenha aí esse risco de alegações a respeito da imparcialidade do julgador. Então, se eu vou despachar, essa audiência deveria ser gravada, enfim, tem uma discussão a respeito disso, tá? Mas isso fica para uma outra hora. Mas só para que vocês saibam, não há qualquer óbice para que as partes, de acordo com a lei atual, para que as partes conversem com o julgador. Isso não é quebra da imparcialidade. Até porque as partes não são imparciais, elas são parciais. Quem é imparcial é o julgador. O que não pode é o julgador direcionar. Isso não pode, tá? Ele deve ouvir, evidentemente. Lógico, pode fazer uma pergunta ou outra, né? Para tentar, inclusive, entender melhor o que está sendo posto a ele. Mas jamais indicar, jamais, né, induzir. Isso não, tá? Como eu disse, ele deve ser convencido e não ter convicção. Então essa é a imparcialidade subjetiva, a relação que o julgador tem com as partes. Ou seja, que não deve ter com as partes, né? E a imparcialidade objetiva. Ah, lógico, imparcialidade subjetiva. O caso do juiz que beneficiou o próprio filho. Aí, tão em voga agora nos noticiários da mídia, né? Nitidamente. Uma relação, quer relação mais próxima do que essa? Né? Relação extremamente próxima. Então, imparcialidade subjetiva. E a imparcialidade objetiva? Já a imparcialidade objetiva tem a ver com o próprio caso penal, ok? Então, na imparcialidade objetiva, se exige que o juiz ele seja equidistante daquele caso penal. Não na relação com as partes, mas com o próprio caso. Vamos supor, o juiz está lá e ele é altamente fervoroso contra o tráfico de entorpecentes. Já se manifestou 1000 vezes na mídia, já se manifestou 1000 vezes dizendo assim, eu combato o tráfico de drogas. Eu sou extremamente contra o tráfico de drogas, é por conta do tráfico de drogas que o Brasil tá do jeito que tá. Escreveu já livros, artigos, não livros, artigos científicos, ok? Porque isso é um direito e um dever do próprio magistrado se formar tecnicamente. Não, tô falando de opinião, ok? De opinião, tá? Então já fez vários textos, artigos e, enfim, de opiniões, já escreveu em jornal, sou altamente contra, já foi, enfim, em vários morros e deu palestra sobre isso. Então é a relação com o caso penal. Imaginem se chega aí na mesa dele um caso de tráfico de entorpecentes. Você acha que ele já não vai ter uma convicção formada sobre aquilo? Evidentemente que sim. E aqui muito cuidado, é lógico que a gente não vai exigir que todo julgador seja despido de convicções. Volto a dizer, né? É lógico que um julgador, ele já vai ter umas pré-concepções a respeito do que é um estupro, do que é, né, horrível, já vai ter uma pré-concepção a respeito do tráfico, sei lá, da corrupção. Ele já vai ter os seus pré-juízos a respeito daquilo. O que ele não pode, volto a dizer, é manifestar isso para os autos. Evidentemente. Agora, se, em termos práticos, eu tenho um julgador que já deu palestras perante a sociedade de que deve se acabar com o tráfico de entorpecentes e que ele é altamente fervoroso contra o tráfico de entorpecentes, se chegar a um caso desse, aí evidentemente fica muito mais difícil dele não manifestar a sua convicção. Por isso que existem esses limites, né? Então, a imparcialidade objetiva é aquela que deriva não da relação do juiz com as partes, mas sim da relação com o objeto do processo. A imparcialidade objetiva do juiz resta evidentemente comprometida quando o magistrado realiza pré-juízos ou preconceitos sobre o fato objeto do julgamento. Então ele foi lá em rede nacional e manifestou determinado ponto sobre determinado crime, sobre determinado objeto do caso penal. Vamos supor que eu tenho ali um julgador que foi dar entrevista sobre um crime que aconteceu. Ele foi dar entrevista a respeito daquilo e caiu para ele julgar aquele caso penal. Puxa,
basicamente fica, por mais que ele tente, vai ser muito difícil ele conseguir manifestar a sua imparcialidade, né? Tá? Então, a imparcialidade subjetiva, a relação com as partes. Imparcialidade objetiva, a relação com o objeto do processo, com o caso penal, ok? E aí, só para ilustrar um pouquinho mais, artigo 156. 156 vai dizer o seguinte, mais um caráter inquisitório aqui no nosso Código de Processo Penal. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz o quê? De ofício. Opa, quase caí aqui. De ofício. O que o juiz pode fazer independentemente de alegação das partes? Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade na medida. Também, determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. O que isso quer dizer? Independentemente de que tais pontos são importantes ou não para o juiz formar o seu convencimento, independentemente disso, porque isso vai ser matéria depois, né, quando a gente for trabalhar sobre provas, mas o fato é, na nossa matéria de imparcialidade, a gente corre um risco muito grande de que o juiz abdique de sua imparcialidade ao determinar a produção de prova, de ofício. Porque aqui não é com requerimento das partes. Aqui ele está se colocando no papel de parte. Porque aqui ele está produzindo, determinando a produção de determinada prova, seja durante o processo, seja inclusive durante a investigação. Lógico, temos os limites aqui estabelecidos, isso a gente vai conversar na sequência quando a nossa matéria for sobre prova. Mas o fato é, para fins de verificação da imparcialidade, não haveria um óbice aqui? Se ele está determinando a colheita de determinada prova, ele determinando, não é as partes requerendo, é independentemente das partes requererem. Ele determina de ofício aquela produção de prova. Ora, o juiz não é alguém que deve ser convencido? E nesse sentido, ele sendo convencido, ele está se colocando num papel atuante no processo. Ele se coloca como ator do processo e não como mero espectador. Porque aqui ele está atuando. Tá? Iremos conversar mais na sequência sobre esse artigo. Esse artigo sempre vai fazer parte das nossas aulas, né? Em vários temas, em várias disciplinas das nossas aulas. Mas o fato é, há um risco. Não estou falando que nitidamente ele irá ser parcial, mas há um risco. A ele determinar de ofício, sem requerimento das partes, há um risco de que ele esteja tendente mais para um lado ou para outro. Tá? Bom, pessoal, vou encerrar aqui esse vídeo. Continuo na sequência só para que o vídeo não fique tão longo e que tenha dificuldades de colocá-lo no YouTube. Tá bom? Pera aí.